Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com o nosso projeto aqui no canal Leide Ateliê Pintura em Tecido. Vamos lá! Continuando aqui com o nosso projeto de número 5, apostila 1. Vamos aqui, está fazendo a transparência. Aqui eu estou usando apenas o diluente. Esse aqui da Acrylex. Ou também você pode estar usando o incolor clareador. Você coloca bastante aonde você quer a transparência, que é no vaso. E espalha bem, usando aí esse pincelzinho de maquiagem. Acredito que seja uma brochinha, né? Ela é bem macia, já bem conhecida aqui, que eu sempre uso para esfumaçar, para espalhar a tinta melhor no tecido. E eu não usei aí o incolor na base do vaso, né? Nessa parte aí da divisória, nessa parte de baixo, que eu vou querer ela mais escura mesmo. Agora aqui, usando o cinza lunar. Se você não tem cinza lunar, pode ser o cinza. Existe o cinza claro, mas ele é muito clarinho, mas também pode sim. Talvez fique legal. E facilitando aí com o diluente, mesclando bem a tinta. Vai espalhando a tinta com cuidado para não ultrapassar a borda pro lado de fora do vaso. E se caso vacilou, colocou tinta demais, vai lá e limpa o pincel e volta com diluente, com o incolor clareador e vai mesclando essa tinta. Essa tinta aí você pode fazer uma sombra também ali por baixo das folhas, por baixo das rosas. Lembrando sempre de espalhar bem a tinta. Mesclar bem a tinta. Com o cinza você vai demarcando o vaso e usando também para fazer a sombra, o contorno das sombras entre as rosas, folhas, né? E espalhando e mesclando bem. Aqui também poderia ser o sépia, né? Se você não tiver o cinza, usa o sépia. Vai ficar legal. Com o cinza clarinho, vai ficar bem mais clarinho, muito bonito também. Outra opção, eu não tenho cinza, o que eu posso substituir? Pode sim substituir por essas outras cores. Só não pode deixar de fazer. Colocando logo essa sombra, porque depois vamos vir com essas folhas. E aí a parte de cima sempre será a luz, né? Então primeiro vamos fazer a sombra, para depois vir com a pintura das folhas. Mas eu precisava que ele secasse antes, então eu fiz as rosas
mas a melhor opção é fazer o vaso primeiro. Aqui continuando, misturinha de branco, mais diluente, para você ir demarcando os pontos de luz aqui nesse fundo do vaso, né, em forma de círculo, tipo uma meia-lua, né, que é a parte do fundo do vaso. E isso você vai fazer em todo o vaso. Depois você vem com luz, que é o branco puro. Isso, gente, é pouco, não é para cobrir o vaso todo. É só os pontos de luz. Aqui, já na vertical, né? Colocando o movimento na posição do vaso em pé, né? Você vai usando a misturinha e em alguns pontos você coloca o branco puro, que depois que secar ele vai ficar bem realmente transparente. E se não acentuar um pouquinho com o branco puro, vai acabar sumindo e perdendo um pouco a luz. E vamos lá. Entre os galhos, colocando aí um pouco de luz. Lembrando que não é para cobrir todo em alguns pontos. Vou colocar agora um pouco de branco puro também. Aqui nesse ponto já tá bem mais escuro depois que secou. Aqui entre as pétalas, bem pouquinho, né? Que tem bastante sombra aí, então a luz não vai aparecer muito. Os pincéis que eu estou usando da série 421, número 4, número 6, os que eu mais uso. Esses pincéis é um pouquinho difícil de encontrar, geralmente eu compro pelo site. Aqui na minha região não encontro, na verdade, aqui por perto eu não encontrei. Vamos vir com mais um pouquinho de branco puro.
Aqui para base eu resolvi colocar o cinza lunar. Eu vou preencher ele todo. E depois põe um pouco de branco para dar luz. O branco é só aqui no centro, né? Nessa parte do meio. E acentuando mais a sombra. Se o branco foi muito, é só limpar o pincel e acrescentar um pouquinho mais do cinza, mesclando bem. Vamos vir com um pouquinho de sombra desse lado de cá, né? Do lado direito, luz de um lado e a sombra do outro, né? E mesclando a tinta. Essa pétala no chão, vamos usar vermelho profundo e o vermelho vivo. Aqui nessa segunda pétala que está no chão, é vinho para dar profundidade, vermelho profundo, o vermelho vivo é nas extremidades do lado de cima, que é ponto de luz, e aqui do lado de fora, que é ponto de luz. E depois acrescenta também o branco. Olha aí, branco para clarear mais o vermelho vivo, né? Para não usar só o branco. Vai mesclando ali branco e vermelho vivo para luz. Acrescentar um pouquinho mais de branco. Essa parte de fora da pétala. E também pode vir com o vinho e dar mais profundidade, se preferir. Aqui na folha vamos usar o branco, o verde oliva, o sépia e as mesmas cores. Em algumas folhas eu vou estar usando vinho, vermelho vivo, que são as mesmas cores
que eu usei nas rosas. Aí eu coloquei o vinho, agora o sépia. E mesclando sempre as cores. Mas eu quero uma folha bem mais clara do que as outras. Então vou ter que usar mais branco. Ou faz uma mistura de branco e sépia e usa aonde você quer a luz, para não usar o branco puro. Isso é se preferir. Alguém vai querer uma folha mais escura, outro uma folha mais clara, mas é de cada um. É gosto, né? Então a gente tem que respeitar e saber que ninguém é igual a ninguém. E até a gente mesmo. Hoje você usa uma cor em uma pintura, amanhã você vai escolher uma cor totalmente diferente e vai ficar legal. Colocando aqui desse lado um pouco mais de luz com o branco, mesclando e contornando. Então ela vai ficar um pouquinho mesmo, não muito clarinha, né? Não é bem definida. Mas vamos dando forma aqui para a folha. No final você vem com um pouco de diluente branco, como se fosse a água, a marca da água no vaso. E essa marca da água no vaso, a melhor opção é fazer depois de todo o acabamento, depois que terminar toda a pintura. A outra folha, a mesma coisa. Eu sempre inicio com branco. Se você quer a folha bem clarinha, você pode fazer uma base antes, branco mais água. Espera secar e volta da mesma forma. Inicia com o branco e ela vai ficar um tom mais suave, porque já tem uma base de branco. Aqui é o sépia, escurecendo aí essa folha. Mesclando bem já no branco, ele fica com esse tom bem suave. E só finalizando aqui, tentando harmonizar as cores. Próxima folha, que também é uma folha bem pequena, está por baixo da rosa. Então, essa parte que está por baixo, ela vai ficar mais escura. Mesmo eu não querendo uma cor muito escura para essas folhas, mas eu preciso de um pouco mais de sombra. Por quê? Porque ela está por baixo dessa rosa. Então, ela precisa
ser um pouquinho mais escura, pelo menos essa parte aí. Ela está pegando sombra, a mesma coisa, branco e sépia. Vamos colocar um pouquinho de branco desse lado de cá, porque esta folha está sobre a outra. Coloca o branco e vem mesclando. Mesclando aí esse branco e umedecendo o pincel, hidratando. Aquarela silk ou a água também serve. Vamos, com um pouquinho do sépia, dar uma contornada aqui em alguns galhos, em alguns caule, né? Só para acentuar melhor. Com o sépia, colocar um pouquinho mais de sombra do lado de cima aqui. O outro lado eu coloquei luz, porque essa folha está sobre essa outra. E desse outro lado de cá, mais sombra com sépia. Com pincel filete, a tinta mais líquida, mais diluída, aí você vem aqui fazendo o acabamento, as nervurinhas das folhas. Aqui com o sépia, nós vamos puxar aqui mais um cabinho, uma pontinha aqui de um caule, né? Sépia e um pouquinho de luz aqui com branco, não precisa ser aquele risco certinho, perfeito, né? Ele está ali entre as duas folhas. Um pouquinho mais de branco aqui, na pontinha onde ficou o corte aqui desses galhos. Um pouquinho de luz com branco. O polizinho dessa rosa que eu esqueci. Esperei secar. E com o branco, vamos aqui finalizando, branco puro, a luz aqui da parte da transparência,
Essa linha aí horizontal é para marcar a água. Marcar a água do lado de dentro, né? Ela não precisa ser reta, perfeitinha. Ela pode ser assim bem bagunçada mesmo. Com o branco aqui também, para definir bem o vaso, né? Para marcar ele, vindo nesse formato, mas na linha do vaso. Para separar ele da sombra. Vamos colocar essas florzinhas, não quero muito cheio, mas precisa de uma aqui. Pincel número 2, ou também pode ser o pincel filete. Não vai ter para mostrar bem de pertinho. Vou ver se consigo do outro lado ali. Colocar mais uma. Se você tiver dificuldade, pode ser com pincel filete. Essas florzinhas exigem bastante treino. Porque elas são bem pequenininhas. Se você colocar uma pétalazinha distante da outra, não fica legal. Se colocar muito próximo, perde o desenho da pétalazinha. E com umas batidinhas aí, com branco, pode mesclar também um pouquinho de vermelho, a cor das pétalas. Olha aí, mesclando. Só para não ficar aquele branco muito vivo, né? Entre as cores das rosas. E com amarelo ouro, pode ser também o canário, qualquer um outro amarelo. Só para colocar o miolinho dessas florzinhas aí. Põe em todas elas. Vamos aqui colocar um pouco mais de profundidade, só desse lado com o sépia, aqui no vaso, escurecer um pouquinho mais. Com vermelho vivo, apenas contornar aqui, corrigir essa rosa aqui, vermelha. Essa rosa eu usei o vermelho tomate, o vermelho vivo, e uma mistura de vermelho vivo com branco para luz. E finalizando essa rosa virada, vai ficar para um próximo vídeo. Eu até gravei, mas
no final. Quer dizer, eu pensei que estava gravando. Não corrigi antes e vi que me enganei. Vou ficar devendo para um próximo vídeo essas rosas viradas, o acabamento delas. E essas florzinhas, para filmar bem de pertinho, para ficar melhor a visualização, para vocês entenderem como que eu faço elas. Vai ficar para um próximo vídeo. E gostaria de agradecer mais uma vez o carinho, o compartilhamento, a atenção, enfim, os comentários, a todos vocês. E espero que esteja ajudando você que deseja aprender a pintar rosas. Não esqueça de deixar o seu like, vai me ajudar muito. E compartilha. Se é um conteúdo legal, se você gostou, compartilhe para que outras pessoas tenham aí a chance de conhecer também. E seja grato a Deus por tudo. A gratidão a Deus é você reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus. Então, é um presente de Deus, a sua vida e tudo que você é. Devemos sim ser grato a Deus. Eu sou grata a Deus por tudo e pela sua vida. Deixe seu comentário, eu vou estar respondendo assim que possível. E outra, deixa a sua pergunta, a sua opinião e o que você gostaria de estar aprendendo nos próximos vídeos. Beijos e até mais. Até breve.